noite e a paz do Senhor Jesus. O programa de hoje, irmãos, para tudo, assista conosco, Batista Ágape fazendo 13 anos de aniversário e nós preparamos para você um programa, um documentário que vai edificar a sua fé. Então, não perca por nada, já vai compartilhando, se assenta aí, eu tenho certeza que esse programa vai mexer muito com você. Desde já, eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor por esses 13 anos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Confira aí esse documentário, 13 anos de Batista Ágape. A Igreja Batista Ágape está completando 13 anos e nós estamos aqui em frente à nossa sede. Mas nem sempre foi só aqui que a história aconteceu. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouco de como tudo começou. Nós estamos aqui no bairro Enéas, onde tudo começou. Em 2008, o pastor Wallace, quando recebeu o seu chamado para vir até Patrocínio, ele não veio e não começamos diretamente com a Igreja Batista Ágape. O pastor Wallace veio a Patrocínio para ser pastor auxiliar na Igreja Batista Príncipe da Paz, que ficava logo acima, onde hoje é localizada a Igreja Batista Ágape, do bairro Enéas, liderada pelo pastor Reinaldo. Só então, em 2010, começou sim a nossa história da Igreja Batista Ágape, onde hoje se encontra essa loja de roupas. Começou então a nossa história, mas quem vai nos contar melhor sobre isso é o próprio pastor Wallace. Pastor Wallace, conta pra gente como tudo começou. No ano de 2007, eu pastoreava Divino, a minha terra natal, a Igreja Batista Nacional Nova Vida, a igreja onde eu me converti, batizei, casei e pastoreei. E recebi um convite para ministrar aqui em Patrocínio, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, está a 740 quilômetros daqui, de um amigo chamado Pastor Charles. Eu vim aqui, preguei na igreja dele, lá no bairro Enéas, e aí o Senhor testificou que era o tempo de nós caminharmos juntos aqui pela Batista Nacional Príncipe da Paz. Isso foi tudo muito rápido, Camila. Isso foi mais ou menos agosto, setembro de 2007. E debaixo de várias confirmações do Senhor, janeiro de 2008 eu já estava aqui. Nós recebemos uma promessa do Senhor. O Wallace pregava muito nas igrejas, em congresso, e antes da gente partir, o Senhor levantou várias palavras, vários pastores de cidades diferentes falando. E ficou guardado no meu coração aquele versículo que está em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Que falava, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Então, quando vieram os desafios, eu me agarrei nessa palavra, porque o Senhor ele deu a promessa, então ele ia cumprir. Então, todos esses anos nós passamos aqui, hoje nós comemoramos 13 anos, mas nós estamos aqui há 15 anos. Eu me agarrei nessa palavra. Então, quando vinham os problemas, os medos,
eu lembrava dessa palavra. O Senhor, Ele tem uma promessa e Ele está cumprindo. E para mim foi muito difícil ver todos os meus móveis colocados dentro de um caminhão de carne. E quando o caminhão chegou, foi onde a minha ficha caiu, os irmãos da igreja me ajudando a colocar os móveis ali, a minha mãe do lado, as igrejas ali, que a ficha caiu, que eu entendi que meu tempo em divino havia que terminado. Então foi muito difícil, foi muito que doloroso. E nós caminhamos, nós andamos 740 quilômetros na cabine do caminhão, o motorista, eu, a Flávia, o Emanuel e uma moça. Quando nós recebemos essa proposta, no início a gente fica alegre com a proposta, com o chamado do Senhor, mas quando vai passando os dias, vai ficando perto, vai dando aquele medo, aquela insegurança. E então, quando foi chegando os dias, eu fui ficando apreensiva por sair do comodismo, você sair da sua terra natal, largar a sua família. Eu nunca tinha saído de lá. Então veio aquele medo, aquela insegurança, de como seria ir para uma terra a qual eu nunca ouvi falar. E eu tinha apenas 27 anos, me sentia ainda imatura, muito nova, e estar à frente do ministério. Então o maior desafio foi o medo mesmo, a insegurança. Mas o que eu acho mais interessante é que quando nós pisamos aqui na cidade, um lugar que a gente mal conhecia e pouquíssimas pessoas que a gente só havia visto, mas quando eu pisei aqui, eu senti uma paz de Deus. A paz de Deus, sabendo que eu estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E nós caminhamos durante 2 anos aqui no bairro Enéas, na Igreja Batista Príncipe da Paz, como congregação da sede, ao lado do pastor Charles. E quando nós chegamos aqui, o bairro Enéas, o pessoal tinha um preconceito muito grande. Quando a gente falava assim, bairro Enéas, o pessoal, aquele clima de desconfiança, mas aprove o Senhor que nesses 2 anos a obra cresceu demais, cresceu de uma maneira que surpreendeu a todos. E quando deu dezembro de 2009, nós entendemos que o tempo de eu caminhar ao lado do pastor Charles pela Príncipe da Paz, o tempo chegou ao fim. Foi muito difícil, foi muito doloroso e eu pensei até ir embora, mas foi necessário Deus falar comigo de forma clara e direta para que eu permanecesse aqui. E aí começa a nascer a Igreja Batista Ágape em março de 2010. Eu tinha ido embora para dar uma esfriada na cabeça por tudo que aconteceu. O meu segundo filho, Felipe, nasceu com uma enfermidade que nos abalou. Passamos problemas no ministério, problema com o Felipe, problema financeiro. E eu decidi ir embora. Só que com isso, os irmãos se reuniram aqui. Os irmãos que eram da Príncipe da Paz. E eu fui para um congresso lá em Petrópolis com o pastor Silmar Coelho. Ali eu tive uma conversa com ele muito franca. Ele me orientou, alguns pastores que estavam ali, que eu nunca vi, Deus usou eles para falar comigo de forma aberta, e eu recebi um telefonema. Pastor, a igreja está aqui te esperando. Eu não estava aqui, a igreja se reunia na casa da irmã Solange, hoje ela está ao lado de Deus. E quando nós chegamos aqui em março de 2010, nós fizemos o primeiro culto nesse salão aí, Avenida Aldir Aleixo, 909. E Camila, foi algo assim tão impressionante que a igreja já começou cheia. Já tinha gente lá na rua, as cadeiras não cabiam ali. Então, quando a Ágape surgiu aqui em Patrocínio, nós fomos muito julgados, até hoje algumas pessoas que não conhecem a história nos julgam, mas nós recebemos a seguinte orientação: trabalha, faz a obra do Senhor em silêncio. E ficamos ali no bairro Enéas 1 ano e meio, até agosto de 2011, nós ficamos no bairro Enéas e o Senhor fez a obra crescer ainda mais. Eu confesso para você, Camila, que eu não queria sair do bairro Enéas. Eu gosto muito ali, até hoje, quando eu vou ali, eu gosto. Eu lembro quando nós chegamos aqui, cada casa que tinha nesse bairro Enéas, cada casa eu bati de porta em porta.
Opa, nós abrimos uma igreja ali, vão lá que fazer uma visita. Então eu tenho carinho com aquele bairro. Até hoje, quando eu vou lá, muitas pessoas me conhecem. Mas o que me fez sair do bairro Enéas? Porque os salões ali na época eram todos padrões, tudo do mesmo tamanho. Então não tinha como eu permanecer ali. E eu entendo que o crescimento da obra é de acordo com a tua fé. À medida que você tem fé, vai aumentando o salão, Deus vai enviando pessoas. E o único salão mais próximo que nós achamos aqui foi no bairro Santo Antônio, né? Avenida Odir Aleixo, não me recordo mais o número, mas hoje é a Igreja Videira. Quando nós chegamos ali, era um antigo supermercado que estava fechado há muitos anos. O proprietário era o Wilson, do Econômico. Até hoje nós somos muito amigos, fomos até ele. Estava abandonado, nós tivemos que entrar lá, tirar todo o entulho, mas os irmãos abraçaram, nos ajudaram. Foi um período tão bom de união e aquele salão ficou lindo, Camilo, ficou lindo. A gente teve que adaptá-lo. E muitas pessoas também não concordaram. Poxa, por que vai sair do bairro? A igreja cresceu aqui. Eu falei, eu entendo, mas como é que a gente vai ficar aqui se não tem nenhum salão? Mas assim, desde o primeiro culto no bairro Santo Antônio, a igreja também já começou cheia. Eu tenho as fotos até hoje dos cultos lotado. E o período também que eu fiquei no Santo Antônio, eu tenho boas memórias demais da conta. Muitas vidas foram salvas ali. Pessoas foram restauradas. Até hoje também eu sinto saudade do bairro Santo Antônio. E boa parte da história da Igreja Batista Ágape aconteceu aqui no bairro Santo Antônio, onde hoje é localizada a Igreja Videira. Aqui aconteceu batismos, casamentos. Nós vamos ouvir agora um pouco dos depoimentos dessas pessoas e do que elas viveram aqui nesse período. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando desse quadro, nesse mês tão especial, onde estamos comemorando os 13 anos da nossa igreja. E eu tenho o privilégio de dizer que eu comemoro esses 13 anos. E eu queria contar para vocês, né, e relembrar aqui um pouquinho desse período que nós estamos na Igreja Batista Ágape. Eu tenho o privilégio de ser pastoreada, né, pelo pastor Wallace, pela Flávia, antes mesmo de ser a Igreja Batista Ágape. Então, nós já temos uma história aí de alguns anos, né, além dos 13 anos da igreja. E isso é muito gratificante, muito especial para mim. Eu mais o Lucas, nós nos casamos no mesmo ano, né, que foi inaugurada aí a nossa igreja, em meses diferentes, mas muito perto. Em julho, eu e o Lucas completamos 13 anos de casamento e eu tenho, né, realmente assim, a honra e o privilégio de ter sido nosso casamento celebrado pelo pastor Wallace. Não era no templo da nossa igreja, porque na época era lá no Enéas e não comportava, né? A igreja não comportava a quantidade de convidados e tudo. Então a gente fez em outra igreja, mas foi ele quem celebrou. Então, durante todo esse tempo, né, durante esses 13 anos, eu e o Lucas, a gente tem o prazer de ser pastoreado e de congregar aqui na Igreja Batista Ágape, de ver de perto o crescimento dessa igreja, de poder celebrar realmente cada vitória, cada conquista. Eu gosto de falar sempre que eu sou extremamente alimentada e eu vejo o crescimento em todas as áreas da minha vida. E eu louvo a Deus por receber as ministrações, estar aqui. Tivemos o privilégio de liderar os jovens durante quase 8 anos aí. Então, são muitas histórias, poderia ficar aqui horas e horas contando para vocês. Lembro de tudo, do dia que o pastor chegou aqui na cidade de Patrocínio. Eu lembro do Emanuel Pituquinho, meu Deus do céu, e hoje ver esse rapazão aí passando a gente, passa um filme na cabeça. E que filme, viu? Realmente só agradecer. Para nós é um privilégio ter a nossa família toda participando da igreja, os meus pais, né, os meus irmãos,
e a família do Lucas também, e também agora ter o privilégio de ter as nossas meninas crescendo ali na igreja. Eu fico imaginando como que vai ser, né? Daqui a alguns anos, a gente poder rever esse vídeo, rever essas recordações, essas lembranças e continuar agradecendo e louvando a Deus por tudo que Ele tem feito. Então eu quero só realmente agradecer a vida do pastor, da Flávia, dos irmãos, né, que congregam com a gente. Eu sou muito grata realmente por estar todos esses anos na igreja, por fazer parte dos primeiros membros aí e permanecer, né, ter permanecido e ter minha família ainda toda na igreja e também de criar as minhas filhas na Batista Ágape. É uma igreja da família, onde eu tenho realmente o privilégio de falar que eu faço parte. Tenho muito orgulho da igreja a qual eu congrego e parabéns, né, a toda essa história que foi construída durante esses 13 anos. E obrigada, Senhor, por nos permitir fazer parte dessa história. Olá, pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Gleice, eu tive o privilégio de participar da primeira turma de batismo da Igreja Batista Ágape e estou aqui hoje para convidar você a fazer parte da nossa família. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande para você dentro do nosso ministério, né? Já estou aí nesses 13 anos de Batista Ágape, trilhando, né, nessa igreja, né? Faço parte de alguns ministérios aqui e eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida. Vem fazer parte da nossa família você também? Eu nunca esqueço quando o senhor queria abrir um seminário, lembra, pastor? Lembro. Nós começamos um seminário, né? Eu lembro da gente colocando cadeiras na rua, lá no Barrenéis, né? Então foram lembranças. Eu lembro do processo da Casa do Oleiro, nunca esqueço, isso foi marcante, né, pastor? Tudo. Hoje, né, está nas mãos aí do pastor Jefferson e foi um trabalho que nós pegamos um projeto, né, e nós moldamos, né, com a característica da nossa igreja, onde Jesus é o centro e pronto. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma honra, um privilégio poder aqui compartilhar desses 13 anos de Igreja Batista Ágape. Quantas coisas boas nós passamos. E um dos meus momentos marcantes, acho que foi, com certeza, foi a minha consagração. No ano de 2017, da onde que Deus me tirou e a gente chegar onde chegou. E assim, a minha consagração, a minha e da minha esposa, foi coisa marcante. Mas tem os fatos também que a gente para um pouco, a gente ri, a gente se alegra. E eu quero contar uma história aqui. A gente conta ela, a gente quase morre de rir. Todo mês de janeiro nós marcamos de ir para o monte. São 2 dias de oração. E uma certa vez, o pastor pediu para me olhar o tempo. Ele aqui do altar aqui disse assim: ô Japinho, vai lá e olha como que está o tempo para a gente subir para o monte para orar. E eu cheguei lá, não olhei o tempo direito, falei: não, pastor, pode ir que está tudo tranquilo, o céu está limpo. E nós subimos para orar. Meus irmãos, mas caiu um temporal, mas caiu uma chuva, e era num domingo. Eu tive que descer de lá correndo, porque as irmãs que gostam de arrumar o cabelo queriam me pegar, mas queriam me matar. Mas brincadeiras à parte, foi uma das histórias que deixou marcado. Você sabe por quê? É bom servir a Deus. Os momentos bons, a gente passa momentos de luta, mas esses momentos a gente se alegrar. Isso foi uma das histórias que me deixou marcante, assim, que eu me alegro muito. Porque penso nas mulheres que ficaram bravas comigo. Então, assim, Deus abençoe, que seja muito ano de prosperidade espiritual em nossas vidas. Sempre uma honra, um privilégio estar compartilhando algo da parte de Deus aqui nessa igreja que a gente tanto ama e que tanto nos ama. Deus abençoe. Batista Ágape, 13 anos de muitas conquistas, de muitas vitórias. É claro, sempre Deus no primeiro lugar. Se Deus está no propósito, temos que seguir o caminho dele, que tudo vai dar certo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço. Eu tenho até hoje um mentor chamado pastor Silmar. E ele pregou um dia na nossa igreja. Eu lembro que ele usava óculos na época, a igreja estava tão cheia que quando ele entrou, eu estava do lado dele, o óculos dele embaixou, de tão quente. E um calor de muita gente, aí ele falou: Wallace, seu tempo aqui acabou. Aqui não está dando mais, está com muita gente, a gente vai ter que procurar um outro salão.
E aí Deus usou o irmão Rogério, esposo da Fernanda. Nós somos amigos. E esse lugar aqui hoje, ele estava em construção. Ele pertencia e pertence até hoje ao Ismael Veículos. O Rogério, muito amigo dele, falou, ó, quando terminar aí, vai ser igreja. Aí ele já me apresentou para o Ismael, a gente já conversou, o salão estava em construção, só que quando ele falou o preço, eu quase caí para trás. Porque vamos supor, no Santo Antônio, que eu pagava X, aqui era 3,5X a mais. Então era um desafio financeiro enorme. E aí muitas pessoas falaram, pastor, você é louco, não vai dar certo, não vai dar, é um desafio enorme, é o aluguel. Mas aí também eu senti paz. Levei a igreja em oração, nós pagamos um preço e Deus confirmou. E quando chegou o dia da mudança para cá, julho de 2014, quando o salão ficou pronto, Camila, que coisa linda. Para a gente foi uma mudança assim, muito bacana, o salão ficou lindo. E foi outro desafio financeiro e desafio também de almas, porque a nossa igreja sempre foi igreja de bairro. Eu amo igreja de bairro, igreja mais local. Quando nós estávamos no bairro Enéas, 90% do povo era do bairro Enéas. Quando nós mudamos para o Santo Antônio, 70% do povo era do bairro Enéas, Santo Antônio e Ipiranga. Mas quando a gente veio para cá, agora não tem bairro mais perto, aqui é centro, né? Então foi um desafio. E confesso, quando nós mudamos para cá também, muitos irmãos não abraçaram a ideia. Mas Deus honrou, Deus trouxe muitas pessoas e até hoje também, Camila, os cultos cheios. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sair de sua terra natal e vir para Patrocínio não envolvia somente a vida do pastor Wallace. Por isso agora nós vamos escutar um pouco da pastora Flávia, que vai nos contar como foi os desafios também de chegar até Patrocínio. E nós assim louvamos ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas e nós temos visto o cumprir do Senhor em nossas vidas. Hoje eu resumo tudo, Camila, numa só palavra, gratidão ao Senhor, porque o que me marcou é você chegar numa terra a qual você não conhece ninguém, você começar do zero. E hoje eu ver a igreja cheia, ver o que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida das pessoas, eu resumo tudo isso ao Senhor como gratidão, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas. Porque eu sei que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então eu resumo tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas como gratidão do que Ele tem feito. Que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Mais pra mim que qualquer outro lugar, Jesus. E, então é assim, cada igreja foi uma história, foi uma experiência nova
E eu vi Deus também nos preparando. Hoje, se você pegar a igreja lá do bairro Enéas e a igreja de hoje, é uma igreja mais madura, uma igreja mais centrada. E eu louvo a Deus, Camila, que eu tenho muitas pessoas que estavam comigo desde quando a gente chegou até hoje. Tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobri. Nós chegamos aqui no bairro Serra Negra, onde foi a primeira congregação da Igreja Batista Ágape, e quem vai nos contar o começo de tudo é o pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo, conta pra gente como foi o comecinho aqui na Igreja Batista do bairro Serra Negra. E aí, Camila, Pai do Senhor Jesus, tudo jóia? Pois é, então, te falando, né, como começou a Ágape aqui no bairro Serra Negra, eu particularmente, não foi eu que iniciei a obra aqui, sabe, mas quando iniciou aqui, iniciou o Eliezer, mais a esposa, o pastor Eliezer, mais a esposa, a irmã Doralice, mais o Luizinho, e o pastor Rony, mais a pastora Neila, que iniciou o trabalho aqui no Serra Negra. E passado o tempo, passou um tempo, aí ficou o pastor Rony, mais à frente, tocando a obra. Aí depois de um certo tempo também, aí o pastor Rony deixou o trabalho, assumiu a Camila, filha do Tião, que andou um tempo também. Eu lembro quando eu era convidado para poder pregar aqui no bairro Serra Negra, aí a Camila, o pastor Rony me chamou. E depois da Camila, por último, veio o pastor Jefferson, que teve um tempo aqui também. E depois da saída do pastor Jefferson, aí eu cheguei, foi com a indicação do pastor Jefferson que ele começou a fazer o trabalho, era na Edgar Siqueira, ele começou a fazer o trabalho ali. E aí, na hora que ele percebeu que era hora, né? Porque eu creio que tudo tem um tempo de Deus, né? Na hora que ele percebeu que era hora, que não dava mais para dar continuidade, ele chamou o pastor Wallace e falou com o pastor que não conseguiria ficar aqui, mas que ele indicaria alguém que viesse e que iria ajudar, sabe? E aí ele me indicou. Aí o pastor Wallace, me lembro como se fosse hoje, o pastor, nós estávamos numa escola bíblica dominical quando nós saímos. Aí o pastor Wallace pegou e fez a proposta para nós, para mim mais para a Aline, se a gente queria vir assumir o bairro Serra Negra. Particularmente assim, né, eu sempre, toda a vida, fui cuidando de jovens, né, e assim, nunca pensava em pastorear uma igreja. E quando o pastor falou, um dos grandes desafios nosso, né, que a Aline, ela já pegou e abraçou a causa, né, de início ela abraçou a causa. Eu falo que ela é minha incentivadora no meu ministério, porque nas horas que eu tive mais medo foi ela que me encorajou. E aí nós assumimos essa responsabilidade e viemos para cá. No início, trabalhoso como todo início né? Mas eu lembro que no início, ali na Edgar Siqueira, a gente começou assim, quando a renda da igreja sobrava um pouquinho, a gente fazia um jantar beneficente, pedia os irmãos para poder chamar os familiares para poder participar com a gente. E o crescimento da igreja começou aí, sabe? Então, começou no partir do pão e na comunhão. E eu me lembro lá também que quando eu virei num culto de domingo, eu estava pregando e virei para os irmãos e falei assim: irmãos, eu já vejo essa igreja cheia, vejo essa igreja forrada, vejo o altar aqui diferente, vejo essa igreja pintada.
E quando nós terminamos esse culto no domingo, que eu cheguei lá fora, o irmão pegou e virou para mim e falou assim: pastor, eu estou ofertando as tintas da igreja. Aí nós começamos a pintar lá. Aí foi chegando, graças a Deus, Deus foi honrando, né? Multiplicando, foi chegando uma pessoa e outra, e a gente já estava num grupo grande. Aí as coisas já começaram a melhorar em termos financeiros, e aí a direção, né? Os irmãos lá pegou e virou para mim e falou assim: pastor, eu acho que agora é o momento do senhor ficar por conta da obra. E até eu direcionei a eles e falei assim: olha, eu acho que a gente poderia era fazer um caixa para a gente poder ver se a gente comprava um lote. E a gente estava almoçando na casa da irmã Helena, do irmão Antônio, e a irmã Helena ela virou para mim e falou assim: pastor, por que a gente não compra um lote? Né? Em vez da gente ficar pagando aluguel, a gente compra um lote. E essa ideia nasceu lá na cozinha da casa da irmã Helena. Eu falei: irmã Helena, nós já estávamos com esse objetivo, então amém. Eu falo amém e que o céu diga amém. E parece que nesse dia Jesus também falou amém. Aí eu peguei a Aline e trouxe ela para um salão aqui no bairro Serra Negra. Eu me lembro quando eu parei na porta do salão, que ela entrou para dentro do salão. Aí o Espírito Santo de Deus veio e falou fortemente no meu coração. Falou assim: você não quer um lote? Então como que você quer um lote sentado aí desse jeito e não agindo? Então age. Aí a gente pegou e saiu à procura de um lote. Foi quando a gente encontrou, né, esse lote aqui, com a bênção de Deus deu certo a gente poder comprar. E um grande sonho, né, sendo realizado aqui nesse lugar, a gente saindo de um lugar de aluguel para vir para um lugar próprio, sabe? E com muito esforço, né, e dedicação e coragem, muito amor, nós conseguimos construir. Né? Hoje eu falo para você que estamos no tempo próprio, graças a Deus, é lugar próprio. E aqui foi a Operação Formiga. Depois, numa outra oportunidade, eu dou o testemunho, que isso aqui é um testemunho, o tempo. Sabe? E assim, a gente foi crescendo. Quando nós viemos para cá também, aí já viemos período de pandemia, então foi outro período também desafiador, sabe? Mas graças a Deus, né, passou o tempo de pandemia e agora estamos aí frutificando para a glória do Senhor Jesus. O último batismo agora tivemos 10 pessoas descendo as águas para a glória do Senhor Jesus. Uma delas, inclusive, a minha filha, muito feliz, né? Porque quando a gente ganha os de casa, o que é isso? Né? É muito maravilhoso. E a nossa classe inicia domingo agora, já tem 5 pessoas com o nome já dado, sabe? Para a gente poder estar de novo preparando para poder batizar. E eu tenho declarado que a Ágape aqui do Serra Negra, Deus colocou nós aqui para colocar o Serra Negra em nossas mãos, tá? Então, assim, agradeço muito também ao pastor Wallace, porque é por meio dele que aconteceu tudo, né? Tudo debaixo da direção de Deus, mas ele foi um canal fundamental, sabe? E se hoje estamos caminhando do jeito que está, é porque ele um dia acreditou, né? E aquilo que ele confiou frutificou e está caminhando para a glória de Jesus. Estamos de volta aqui no bairro Enéas, onde surgiu a segunda congregação da nossa igreja, a Igreja Batista Ágape do bairro Enéas, que fica localizado aqui, onde nós falamos no comecinho, que era a Igreja Príncipe da Paz, local onde o pastor Wallace começou o seu ministério aqui em Patrocínio. Hoje a igreja ela é liderada pelo pastor Reinaldo, que vai nos contar um pouco de como está o trabalho aqui e como também começou essa história. É isso aí, uma boa tarde, eu sou o pastor Reinaldo Magalhães, também faço parte do hall de pastores que trabalham em prol da obra de Deus da Igreja Batista Ágape. Nós começamos um trabalho no ano de 2016 com algumas pessoas que foram pilares, né, na minha vida e também na vida da igreja do bairro Enéas. E uma dessas pessoas é o pastor Fernando, que hoje é o pastor da Ágape de Guimarães, né? Tem também o pastor Ednilton, tem também o irmão Murilo, né? Tem vários irmãos que ajudaram a cooperar com a gente no início desse trabalho. E a gente nunca pastoreou, a gente não tinha, né, aquela bagagem, e até hoje, né, nós vivemos pedindo e buscando de Deus conhecimento da palavra, para que a gente possa administrar
um trabalho de Deus, que é a igreja. E nesse período, que agora vai fazer 7 anos, está completando 7 anos, é um momento maravilhoso na minha vida, na vida da igreja, porque eu aprendi muito. Eu aprendi muito porque quando a gente está em comunhão com a igreja, com os irmãos, a gente vai vivendo momentos que a gente nunca viveu em meio à família, a gente nunca viveu lá fora no mundo. Então Deus nos leva, né, a um lugar, a um caminho, para que a gente possa viver algo novo cada dia. Tem dia que a gente está chorando, tem dia que a gente está sorrindo, e cada dia é um sentimento novo. E com isso, eu quero agradecer a Deus, né, por viver esse momento que Deus me colocou para ser vivido, e ao meu pastor presidente, pastor Wallace, que enquanto eu estava lá na igreja, na sede, né, eu fui impulsionado, né, pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo o caminho que Deus já tinha traçado para mim. E o pastor Wallace, ele foi, né, algo muito grande, muito importante, né, não só na minha caminhada, mas na caminhada das pessoas que hoje congregam nesse lugar, das pessoas que eu já ganhei para Jesus, dos lugares que eu passei levando a palavra de Deus, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram transformadas, moldadas. Tudo começou lá na Agape Center, né? Com a ajuda do meu pastor Wallace, você me deu a oportunidade, né, de fazer um seminário, de aprender de Deus. Então eu agradeço a Deus, ao pastor Wallace, e agradeço também aos irmãos, o irmão Jean, que hoje é presbítero também na nossa igreja, está comigo desde o início, né? E que Deus possa nos abençoar, irmãos, porque hoje eu não carrego a marca, porque eu não tenho uma marca, né? Eu fui chamado para levar aquilo que é do Senhor. Nós, como pastores, a gente carrega aquilo que é do Senhor, aquilo que é de Deus. E a nossa vida é uma vida, né, bem conturbada, por assim dizer. Um dia nós estamos numa casa, um dia nós estamos levando uma palavra, cada dia se movendo em áreas que o Senhor vai conduzindo a cada um de nós. Eu hoje agradeço a muitas pessoas que foram e é pilar na minha vida, e pessoas que começaram esse trabalho em 2016, sabe? Um trabalho que Deus abriu a porta para que a gente trabalhasse, e hoje nós estamos na avenida. Deus tem dado muita coisa boa. E a palavra de Deus, ela é clara em falar que quanto mais é dado, mais é cobrado. Hoje eu tenho mais netos, hoje eu tenho muitas pessoas que a gente tem conhecimento, alegria, amizade, né? Muitos pastores que hoje eu tenho alegria em ter conhecido. Então tudo vai agregando para nós conhecimento, mas quanto mais é dado, mais é cobrado. E que Deus continue abençoando não somente a mim, mas todas as ágapes, né? Que Deus continue iluminando, dando conhecimento, abrindo portas aonde não tem portas. Eu amo esse trabalho. Portanto, já passei por alguns problemas de saúde, e em todos esses problemas, Deus tem me sustentado em todas as áreas. E que Deus me dê força, muita força, para continuar esse trabalho. Obrigado. E o crescimento da Igreja Batista Ágape rompeu fronteiras. Estamos aqui em Guimarães, em frente à sua sede, da nossa terceira congregação. E quem vai nos contar o surgimento dessa congregação é o pastor Fernando. Pastor Fernando, é com você. Meus irmãos, um bom dia, Pai do Senhor Jesus. Passando aqui para contar um pouquinho da história da Igreja Batista Ágape, aqui da cidade de Guimarães. A Igreja de Guimarães, a gente vai completar agora, no mês 5, né, mês de maio, 3 anos que o Senhor nos presenteou com essa obra. Essa obra, ela nasceu no coração de Deus. Um belo dia, a gente estava na igreja, na sede, aí eu brinquei com o pastor Wallace, falei, pastor, será que a gente pode abrir uma célula na cidade de Guimarães? Aí o pastor Wallace falou assim, não pode, fica à vontade, vai lá, deixa Deus te usar.
Isso foi em meados de setembro a outubro. Aí, meus irmãos, a gente saiu, viemos aqui até a cidade de Guimarães e começamos a procurar lugares, porque o entendimento que eu tinha, que eu queria já começar como se fosse uma igreja. Mas aí a gente procurou, tentou, aí a gente arrumou um cômodozinho aqui para cima. Só que quando eu cheguei no pastor Wallace e falei assim, pastor, eu arrumei o cômodo, está tudo preparado, a gente vai começar o trabalho. Adivinha o que o pastor Wallace falou para mim? Não. Foi um dos nãos de Deus que eu tomei. Meus irmãos, mas aquele dia eu fiquei tão chateado, tão magoado, que o pastor Wallace falou para mim, Fernando, vai devagar. Você vai começar com o culto no lar. Não é para abrir igreja ainda não. Aí tudo bem, fiquei nervoso, né? Lógico, vontade de xingar, de brigar, mas eu segurei e obedeci à voz do Senhor e em esperar o tempo de Deus na minha vida. Passou mais ou menos uns 2, 3 meses, em janeiro. Aí eu conversei, brinquei com o irmão Roberto, falei, Roberto, tem um pessoal ali de Guimarães, a Juliana e o Fabrício, eles estão frequentando a sede, a gente precisa aproximar deles e pedir para a gente começar um culto no lar, lá na casa deles. Aí o Robertinho é mais saído do que eu, né? Roberto chegou na Juliana e no Fabrício, falou assim, ô Fabrício, ô Juliana, vamos abrir um trabalho na sua casa, uma célula? Foi na hora, meus irmãos, a Juliana mais o Fabrício falou, não, vamos, e vamos lá, e Deus vai fazer, Deus vai dar. E na outra semana, a gente já veio aqui em Guimarães, foi na casa da Juliana e do Fabrício, acertou as coisas, e no dia 29 de janeiro, a gente fez o nosso primeiro culto na casa da irmã Juliana e do irmão Fabrício. Só que tem algo muito particular nisso aí comigo e com Deus, porque quando a gente faz culto no lar, a gente senta no sofá, pega uma cadeira ali, pega uma cadeira aqui, né, gente? E faz o culto no lar. Só que ali, meus irmãos, para mim não era um culto no lar. Para mim era uma promessa que Deus tinha me prometido há anos. E o que eu fiz? Eu corri lá no Marte Minas, comprei umas cadeiras, mandei fazer um culto desse aqui, meus irmãos. Eu lembro que a pastora Roselinda me zoou, falou, mas é só um culto no lar, para que você vai fazer culto, comprar cadeira? É um culto no lar para vocês, mas para mim não. Era a igreja que Deus estava confiando nas minhas mãos. Então ali eu tinha certeza e a convicção que Deus estava abrindo algo grandioso, estava entregando algo grandioso aqui nas nossas mãos. Aí eu levei as cadeiras, eu levei o púlpito, e quando eu cheguei lá, meus irmãos, que eu vi a casa do irmão Fabrício, era a última casa, penúltima casa, que numa rua que só tinha 3, 4 casas. Eu falei, Deus, se o Senhor me trouxe aqui para pregar só para essa família, não tem problema. Eu aceito, eu vou em frente, e eu sei que o Senhor vai romper e o Senhor vai fazer. E meus irmãos, no primeiro culto, eu lembro como se fosse ontem, tinha ali 26 pessoas na garagem do fundo do Fabrício, um cômodo de fundo lá. 26 pessoas, aberto, céu aberto, foi uma glória. Primeiro culto. Aí no segundo culto, no lar, eu tinha uma viagem marcada para Caldas Novas. E aquilo que Deus nos dá, a gente tem que ter ciúme, né? A gente tem que guardar, tem que zelar. Aí eu brinquei com o pastor Wallace, falei assim, pastor, que o senhor vai lá para mim, eu tenho uma viagem marcada, tem como o senhor fazer o culto para mim? Aí veio o pastor, veio o pessoal do louvor, e naquele dia eu acho que deu quase 40 pessoas, naquele dia, naquela outra semana, e eu lá em Caldas Novas, aí o pastor Wallace me manda uma mensagem, falando, pastor Fernando, eu nem pastor não era, eu era presbítero Fernando, o trabalho aqui tá legal, Deus está nesse negócio, e você pode então abrir a igreja agora. Ou seja, primeira lição que eu quero te ensinar, aprenda a esperar o tempo de Deus. Independente das adversidades, dos nãos, das dificuldades, meu irmão, não desista. Imagina se eu desisto no primeiro não que eu tomei dele. Eu fiquei bravo? Fiquei nervoso? Fiquei muito nervoso, muito bravo. Mas mesmo assim, eu prossegui.
E foi aonde então vai nascer a Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Guimarães. E durante mais ou menos uns 3 meses, meus irmãos, parecia que tinha uma nuvem ali na casa do Fabrício, que foi o tempo que a gente ficou com o culto no lar. Toda terça-feira, dava 5 horas da tarde, começava a chover. Mas Deus nunca deixou de nos amparar, porque todas as vezes, mesmo debaixo de chuva, o povo indo, buscando a palavra, buscando a presença de Deus. Então, quando as coisas são de Deus, meus irmãos, nada pode impedir o agir de Deus. Só um pouquinho daquilo que Deus está fazendo aqui, né? Daquilo que Deus está nos entregando aqui. E para a honra e glória de Jesus, a gente vai completar agora no mês 5, 3 anos de existência da Igreja Batista Ágape da cidade de Guimarães. Vou deixar um versículo para você, é um versículo que eu guardo ele no meu coração. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Se essa igreja existe hoje, se esse trabalho existe hoje, é por causa da mão do Senhor. Então, sem Ele, você não pode nada. Deus abençoa. Pai do Senhor Jesus. Nós estamos agora em frente à nossa filha caçula, a Igreja Batista Ágape do bairro Jardim Vitória, que é liderada pelos pastores Alair e pela pastora Ana Cris, que é quem vai nos contar um pouco sobre o surgimento dessa nossa congregação. Pastora, conta para nós como surgiu a Igreja Batista do bairro Jardim Vitória. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou a pastora Ana Cris Campos. Bom dia, paz do Senhor Jesus, e eu sou o pastor Alair Campos. Nós estamos aqui hoje com o propósito de contar um pouquinho da história da Caçula Igreja Batista Ágape Jardim Vitória. A Caçula fez 1 ano. E nesse 1 ano, o Senhor já havia revelado no nosso coração, enquanto estávamos servindo lá na sede, na nossa Igreja Batista Ágape, e o Senhor veio trazendo a revelação, a partir do coração do pastor Wallace, e nós sempre conversávamos, né, pastor, sobre um lugar, sobre a abertura de uma igreja. Só que nós procurávamos o cômodo e nunca encontrávamos. Uma hora era longe, outra hora não dava o tamanho do lote, ou o tamanho do barracão, e até um dia que o Senhor começou a revelar. Passando aqui na porta, né, onde a Camila já até fez a gravação da parte externa, passando aqui de carro, indo para o trabalho, o Senhor pediu que eu olhasse para cá. Eu olhei e o Senhor disse, aqui vai ser uma igreja. E no carro eu falei, glória a Deus, é uma igreja. Quando eu cheguei na rotatória, o Senhor falou, e é a igreja de vocês. Aí eu parei o carro, fiz a rotatória em sentido contrário. Aí cheguei e conversei com o rapaz, o servente que estava aqui. Ele disse, ué, pastor, aqui vai ser sua igreja? Eu falei, eu não sei, aqui vai alugar? E ele, eu pensei que nós estávamos construindo para a senhora. Eu falei, não, mas pode ser sim. Até vou pegar o contato do dono e já sair daqui convicta que esse lugar seria a igreja que nós estávamos procurando. A partir desse dia, porque são muitos detalhes, o Senhor já foi trabalhando. Eu procurei a proprietária, falei com a pastora Lair, nós viemos aqui e o Senhor foi alegrando o nosso coração. Quando compartilhamos com o pastor Wallace, o pastor também, né, amor? Veio com muita alegria, nós já sentamos e fomos conversando. A duração para tudo acontecer foi 1 mês. Então eu quero dizer para você essa manhã que quando o Senhor está no projeto, Ele além de fazer-nos sonhar, Ele é o realizador desse sonho. Primeiro já era sonho de Deus. Jardim Vitória teria uma igreja Batista Ágape e nós seríamos só os vasos usados, os que iriam direcionar. O Senhor já tinha todas as mobílias, o Senhor já tinha o povo, o Senhor já tinha uma equipe de liderança que nós temos aqui com muito amor e nós sabemos que o Senhor é que os enviou. Nós temos até dito, eu mais o pastor Alair, que a nossa igreja ela nasceu grande. Primeiro porque a grandeza de Deus habita aqui e era da vontade do Senhor que nós estivéssemos aqui. Então a igreja completou 1 ano e quando ela completou 1 ano, o Senhor deu um presente para ela, que foi o lote que o pastor Alair vai contar um pouquinho para nós. Aí, irmãos, então, concluindo um ano de igreja, o Senhor nos presenteou com um lote. O Senhor preparou tudo, nos levou ao proprietário
e ali o Senhor abriu as portas e nos deu essa graça. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós já estamos trabalhando, né, amor, para a construção do templo. Ainda agora, com muita alegria, eu estava compartilhando com a Camila, com o Iverson, a respeito disso. O Senhor está nos dando aqui uma congregação com espaço para 200 pessoas. Espaço de 126 pessoas no térreo e 74 pessoas na galeria, para a honra e glória do Senhor. Eu quero compartilhar isso com muita graça e gratidão ao Senhor e também pela vida do pastor Wallace, que sempre acreditou em nosso ministério. E é isso aí, Batista Ágape rompendo em fé em cada dia. E um dos propósitos que mais nos alegra é a diferença que Deus está fazendo. Aqui na Igreja Batista Ágape do Jardim Vitória, nesse propósito da construção, nós vamos dedicar a Igreja da Criança. O que nós vamos fazer? Vai ser um departamento totalmente diferente, porque vai ter a igreja e a Igreja da Criança dentro da nossa igreja. Então eu quero dizer para você, você que sonha, não desista dos seus sonhos não, porque se eles estiverem conciliados com os sonhos de Deus, Ele vai pagar a conta. E eu digo sempre para o pastor Alaí, tudo isso está acontecendo, porque primeiro o pastor Wallace, como nosso pastor, ele sonhou conosco, ele acreditou no nosso ministério. Segundo, porque Deus deu a melhor liderança para nós ajudarmos e sermos também liderados por eles. Então a unidade tem feito grande milagre nesse lugar, né, pastora Laí? E que vem agora a construção em 2023. Não se apagará essa chama.